torcedor raiz. Vamos ver agora o Futebol Show da ESPN Brasil, agora com Bubu e todos os integrantes do Talismã da Nação, Rafael Prates, o Antes e detalhes com Rafael Marques, direto do Maracanã. Mas antes, se inscreva no canal ASR, se você não é inscrito, ative o sininho para receber, lógico. Meta o dedo no like para ajudar, né? Aí, torcedor, dá uma força pra gente, por favor. Vamos lá. E compartilha, comenta, ajuda a divulgar o nosso canal e crescer ainda mais. Direitos de imagem ESPN Brasil, link na descrição, Grupo Disney. E vamos conferir. Flamengo, que é a atração hoje. Voltou o Pedro, hein? Então, voltou o Pedro. Voltou o Pedro. Pedro voltou. O Felipe Luiz, todo mundo ama, né? Treinador do Flamengo. O que é isso? Não, a gente sabe como é a vida. A gente sabe como é a vida do treinador. Bom, Caraca, se riscar o fósforo. Seja bem-vindo. Se riscar o fósforo. O futebol brasileiro hoje está encantado pelo Felipe Luiz. Mas é muito na base do resultado. E hoje vamos falar do Mengão. Você vê que quando a vibe é positiva, o Pedro retorna, você tem a chance de falar do Pedro. Gerson renovou. Ele tá mais sorridente hoje, acho que ele comemorou bem ontem as bodas de água marinha, às vezes o campo também ajuda. Quais são as informações do Flamengo que joga hoje e tem essa celebração ao Pedro? Tô muito ansioso para ver como o Maraca vai receber, porque é muito legal ver essa conexão da torcida. Combinar com o Central Córdoba, você sabe. sabe. Nós Mas estamos você vai falar que o ansiosos. Central Córdoba vai ganhar aqui. Não. Calma. Rafa, Cara, eu já tô fala aí, Rafa. eu já tô pesado que eu comi uma feijoada. Eu tô numa. O Tonhão Aí falou você vem alguma com coisa essa. sobre isso? Calma, gente, vamos ouvir o Rafa. Córdoba ou não? Não, vamos ouvir o Rafa. Fala, Rafa. Nada pode ser mais prático do que isso, né, Edu? Voltando à pauta aqui ao Flamengo, que vai jogar logo mais contra o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia. Aliás, é tradição em jogos do Flamengo, principalmente pela Conmebol Libertadores. Nós temos públicos acima de 54, 56 mil torcedores presentes e essa noite não será muito diferente. O Flamengo começou vencendo fora de casa o Deportivo Táchira e, portanto, hoje sustenta essa condição de se manter na ponta do grupo da Libertadores após a partida contra o Central Córdoba e para isso evidentemente conta com a qualidade do seu elenco. Eu digo elenco porque mudanças ocorrerão na formação titular do Flamengo por parte do técnico Felipe Luiz em comparação à equipe que jogou contra o Vitória no domingo pelo Campeonato Brasileiro. De cara, os dois atacantes poupados, Bruno Henrique e Gonçalo Plata, jogam normalmente hoje aqui contra a equipe argentina. Esses são os retornos. E aqueles que podem ser preservados são o Alexandro, lateral esquerdo, o Pulgar, volante, e o De La Cruz, volante barra meia. No entendimento da comissão técnica, são jogadores que estão com um acúmulo de minutagem exagerado para esse estágio da temporada 2025 e pode ser que eles sejam preservados e se isso acontecer, entram Ayrton Lucas, Everton Araújo e Luiz Araújo. E em que isso impacta no time? Muda a posição do Gerson, que em vez de atuar como meia, preponderantemente posicionado ali pelo lado direito, vem para a função de segundo volante, para participar da construção em primeira linha, para a entrada do Luiz Araújo como ponta pela direita, do Gonçalo Plata como ponta pela esquerda, ou até uma inversão, e o Bruno Henrique como centroavante. Tudo isso aí envolve a formatação do time, mas alguns aspectos fora do jogo também chamam muito a atenção, ou chamam até mais atenção, né? Primeiro, a informação de ontem, depois de uma negociação demorada, complexa, que teve como alguns ingredientes declarações do pai do jogador, Gerson e o Flamengo chegaram a um consenso e o contrato foi renovado até 2030. Portanto, o Coringa ficará no Flamengo, se não for negociado nesse intervalo, por alguma proposta mirabolante, até os seus 32 anos, solidificando ainda mais o seu vínculo com o clube, né, do qual ele é torcedor. E o Pedro, relacionado para o jogo de logo mais, ele que não joga desde o dia 1º de setembro, aquela partida contra o Corinthians, no ano passado, lá na Neoquímica Arena, e hoje volta à relação de atletas, exatamente 7 meses e 9 dias depois, podendo entrar, e aí se vai jogar 15 minutos, 20 minutos, se não vai jogar, tudo vai depender do que está combinado entre ele, a comissão técnica, a parte física, a fisiologia e também as circunstâncias do jogo. Se o Flamengo estiver construindo uma vitória mais tranquila, pode ser que o Pedro entre sem tanta responsabilidade, e se o jogo estiver mais difícil, pode ser que ele seja preservado pela falta do ritmo de jogo. Mas enfim, é isso, mais uma noite de Maraca cheio para o Flamengo na Conmebol Libertadores, Edu. Vamos à escalação provável Flamengo. Treinador Felipe Luiz, o amado Felipe
Felipe Luiz. Rodrigo Bueno, Com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, De La Cruz ou Luiz Araújo, Pulgar, Everton Araújo como opção, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata na ponta esquerda, como diriam antigamente. Tinha que abrir a escalação como o Elcio Fernandes abria. O mais querido do Brasil! Pô, tinha que ser assim, né? Agora, o Pedro está de volta. Fico imaginando Tá de volta? a ansiedade dele. Relacionado. O cara senta no banco aqui, ó. Você tá até perto do Rafa, quero que senta no banco assim, fica assim, ó. Vai ou não vou? Vou ou não vou? Eu acho que ele fica ansioso pra voltar a jogar, não fica? Quem é que não fica, né? O jogador profissional que vive disso, uma lesão grave como ele teve, poder voltar e antecipar, inclusive, esse retorno, né? Porque a expectativa era um pouquinho mais distante, essa volta mais próximo do Mundial, e ele está à disposição, é algo muito importante para o Flamengo, né? Se a gente falar que o Flamengo às vezes tem volume, produção e às vezes peca na finalização, ele é um cara que dispensa comentários do que ele pode representar em campo pro Flamengo, e muda um pouco a característica, né? Você tem o Bruno Henrique, que quando faz a função de atacante, ele é um atacante de muita mobilidade, é o cara que vai atacar muito espaço, que vai pro lado de campo. O Pedro, ele é o cara mais da referência, ótimo para fazer pivô, para ajudar na construção também ali na entrada da área. Ganha muito, mas tem que ter calma, né? Acabou de voltar de lesão, minutagem vai ser regulada, obviamente, pelo Felipe Luiz e o departamento médico do Flamengo. E ele voltou, Rafa, até num tempo bem interessante, né, de recuperação. Mandar um abraço pro pessoal do departamento médico do Flamengo, que o médico também tem muita importância, fisioterapeuta e tal, para esse retorno. E agora mudou tudo lá, né? Um retorno para virada do ano, né? Ele pegou. Eu tô torcendo muito pro Pedro deslanchar, cara, pra ajudar também a seleção. Ele se machucou treinando pela seleção brasileira, né? É importante deixar isso bem claro, não foi nem o Flamengo. Foi treinando pela seleção brasileira. E aí ele é cortado e aí tem o diagnóstico de uma lesão tão grave. A previsão inicial de ausência dele dos gramados era entre 8 meses e meio e 9 meses. Era uma gestação, né? A ausência dele dos gramados. Ele tá voltando com 7 meses e alguns dias. De fato, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Tem que ver a questão do fortalecimento muscular, tem que ver a questão da resistência aeróbica, porque a perda do ritmo de jogo impacta também, né, no quanto que o jogador consegue ficar em campo, pela mobilidade, pelo deslocamento, quanto que o corpo dele vai responder, e vai ser uma coisa gradual, compassada, não vai ser aquela coisa, sabe, imediatista. O Flamengo não precisa disso, né? É evidente que ele é muito mais jogador que o Juninho, é evidente que ele é muito mais centroavante do que o Bruno Henrique, essas coisas nem cabem em discussão, mas o Flamengo vai ter um cuidado especial com o Pedro, até porque na cabeça do Felipe Luiz, o Flamengo ideal do Felipe Luiz tem o Pedro. O Flamengo ideal do Felipe Luiz, claro, com todo o elenco à disposição e muitas opções de variação de jogo, de características diferentes que podem trazer elementos novos para o lado coletivo do time, mas no Flamengo ideal do Felipe Luiz tem muito a ver com o Flamengo mais antigo, né? O que está no clube há mais tempo. E o Pedro está entre os jogadores que têm mais tempo de clube. Ô, Bubu, você sabe que eu fico sempre observando o diferente. O diferente. O diferenciado. O diferenciado. O Pedro é diferenciado. Eu vou falar aqui uma coisa, eu torço muito para que ele dê certo, porque eu acho que ele também cria uma alternativa para a seleção brasileira. O Pedro é para voltar também em seleção brasileira. Ou eu tô maluco? Não, a tendência é essa, né? Ele é o camisa 9... né? Por excelência, figura diária. O treinador da seleção brasileira contratado, já chegou, vai escolher o Pedro como camisa 9? Não tenho dúvida disso. Pedro Você bem. sabe quem vai ser o técnico? Como que vai ser? Eu sei, mas eu não vou jogar. Não sabe quem vai ser o treinador? Você acha que o Pedro tem chance de... A Nath falou, olha, vai com calma. Mas você não tá otimista com o Pedro. Tem que usar a minutagem desse retorno, né? Mas o Pedro tem... Ele não tá otimista. Já vou perguntar pra ele sobre o adversário. Central Córdoba? Eu vi uma matéria muito boa. O Tonhão, semana passada, nosso grande Antônio Chamorro, fez matérias apresentando equipes na Libertadores. Ele é de Santiago del Estero. A formação do clube tem a ver com a ferrovia, a situação ali em Córdoba, né? Que o trem passava por ali. Mas ele não é de Córdoba, né? Hoje o jogo é em Flamengo, né? Hoje. Em Flamengo mas o jogo da volta não é em Córdoba. O jogo contra o Central Córdoba não é. O jogo é na aldeia campista. Não é legal se o Pedro jogar hoje
Eu fico, assim, falei da ansiedade, a Nádia falou também que... Vamos precipitar, Edu. Você tá muito ansioso. Eu tô querendo o gol do Pedro. Mas eu não tô escondendo mais. Não, se depender do prazo, ele só volta no que gol vem. do Pedro. Agora, você, que é chato, e tá todo mundo vendo o quanto você é chato... chato, vai lá, chatão. O chato, chegou o chato. Fala o chato. Bubu, fala pra ele que o Pedro vai fazer um gol hoje, cara. Você ficou animado quando houve aquele rumor de que o Palmeiras poderia contratar o Pedro? Como foi sua reação, assim? Palmeiras faz uma oferta para o Pedro? O Pedro é bom jogador, mas eu... Você ficou empolgado? Eu quero o Pedro jogando no Flamengo, que arrebenta, tá jogando demais. Mas é pra ter essa dosagem, não cria também uma pressão, que obviamente, eu tô falando da pressão, mas o cara que é titular e o Pedro tá no banco, ele sabe que tem ali o fera. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Slow. O Pedro é um cara que é querido não só pelos flamenguistas. Ah, é? Então, eu tô falando sobre rejeição. O Zico, que é o grande ídolo da história, disparado, não tem comparação. Zico no Flamengo. Quem não é flamenguista adora o Zico. O Zico é uma figura muito Você acha querida. que o Pedro tem esse poder? Assim, o Pedro não tem rejeição. O Zico não tem rejeição. Eu nunca vi ninguém falar mal do Zico. O cara não, porque os caras que falam mal do Zico, não, falam mal dele. Mesmo rivais estaduais, vascaínos, eu tenho um respeito enorme pelo Zico, tal, não sei o quê. E o Pedro, acho que ele nunca provocou adversário. Então, assim, mesmo ele sendo centroavante do clube mais popular do país, e no Brasil, basicamente assim, ou você é Flamengo, ou você é anti, né? É anti-Flamengo, né? Muita aí, não, vou torcer contra o Flamengo, que é o mais popular, é o que tem mais dinheiro, ganha muito e tal. O Pedro eu não sinto nisso. Então, o Gabigol, eu vi a gente falando assim, poxa, tomara que o Gabigol erre isso, ou se dê mal, ou não vai bem na seleção, não sei o quê. Tem uma rejeição contra o Gabigol pela figura grandiosa que ele se transformou. O Pedro eu não sinto isso. Então, o Pedro... Por exemplo, o Pedro veio do Fluminense. Um dos tantos jogadores que passaram pelo Fluminense e no Flamengo. Eu não vejo o tricolor assim, é traíra, não sei o quê. Não gosta não. Mas os tricolores têm, e tem muito. O Pedro é vaiado em todo o Fla-Flu até hoje. Faz tempo que ele saiu do Fluminense. E é bom deixar claro o seguinte, antes dele surgir como profissional no Fluminense, o Pedro foi dispensado da base do Flamengo. E assim, a relação dele de identificação com o Flamengo ficou tão grande que muitos tricolores sentem muita mágoa do fato dele meio que não considerar mais o fato de ter um dia sido cortado quando ainda era das divisões de base do próprio Flamengo. Essa situação rola sim. Então acho que talvez caiba essa sua leitura para todo mundo, menos para os tricolores aqui do Rio de Janeiro. Então, mas sobre os tricolores, o Gerson acabou de renovar contrato com o Flamengo. Isso. O cara que é tricolor, Fluminense, ele tem mais raivinha do Gerson, por exemplo, ou do Pedro? Porque também porque tá tendo muita gente aí, Ayrton Lucas, tal, que acaba pulando o Xerém pra Gávea, né? Coçou a cabeça. Agora complicou. Não, tô pensando, a pergunta é boa. É boa. E até poupar no primeiro tempo. Eu tô aqui pensando, tentando me lembrar dos fatos práticos, né? Ações diretas da torcida do Flamengo e da torcida do Fluminense no Fla-Flu. Eu acho que é quase que a mesma coisa, a diferença é muito pequena, mas eu ainda tenho uma tendência a achar que o Gerson é mais odiado pelos tricolores por causa até do perfil dele em campo, de ser uma liderança, capitão do time, cara que conversa muito com o juiz, sofre muita falta, então é o cara que está ali mais na alça de mira, digamos assim, do que o Pedro e do que o Ayrton Lucas, mas a distância nessa comparação de rejeição perante a torcida do Fluminense entre os três, a distância é muito pequena. Cris é nosso parceiro. Cris, tamo junto. E o Cris, sabe o que o Cris falou? Que hoje volta o boladão do Mengão e da seleção. É o Pedro. Ai, Cris, hoje vai ter. Será que vai ter aquele... Vai. Como é que é isso aí? Não é pra não bater a cabeça aí, não. Como é que é isso aí? Vai. Mas é bom o torcedor dosar a sociedade, viu, Eduardo? Coluna aí, olha lá. Não vai botar o Pedro voando, não. Devagarinho. O Pedro vai voltar devagarinho. Não vai ser... Slow. Não vai ser aquela coisa esfuziante, não. Agora, vocês sabem que Gerson renovou o contrato. Coringa? Hã? Coringa. O Coringa. Ô, Breiler. Cuidado com o Coringa, hein? Lembra quem falava isso? Cuidado com o Coringa. Nosso querido Dirceu Maravilha. Eu quero mais. Agora, ô, Breiler, o Gerson renovou. Também não tem jeito de não renovar com o Gerson. O Gerson, quanto de porcentagem é o Gerson nesse time do Flamengo? Vai, arrebenta a boca do balão. 40%. O cidadão, ele é moderado, ele conhece.
Você achou que ele fosse falar uns 90%, não, né? Você queria 70. assim. Você ficou empolgadíssimo. Você falou assim, o Breno vai falar uns 95%. É que você tá contagiando ele. Forte, não sei do quê. Olha que análise ponderada. 40, fase que você tá atravessando, 40% é muita coisa. É praticamente carregar o time nas costas. É muita coisa, tá certíssimo. 40% É mesmo, Breno? Perfeito, confrade. Assina embaixo. Porque se dividir, faz a conta. Divide 100 por 11. Do Frade, eu gostei. Quanto dá? Fala pra eles lá, vai. Então, 40% representa muita coisa. E o Gerson, ele tinha muita razão em pleitear uma valorização, porque ele era um jogador subvalorizado no elenco do Flamengo. Depois do Arias, acho que é o melhor jogador do Brasil. Não, e ainda... Titular da seleção? Não, e ainda o Gerson não tem um dos maiores salários do Flamengo, mesmo com a renovação, mas ganhou um contrato longo, para mim merecido. O Gerson ainda é jovem, tem muita lenha para queimar e é um jogador identificado com a torcida. O Gerson está entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Se a gente fizer um top 10, o Gerson tá entre os 10 maiores ídolos da história do Flamengo, porque é um cara campeoníssimo, identificado e craque. Então ele reúne todos os requisitos que o torcedor do Flamengo aprecia. Um cara que trata bem a bola, um cara que tem um carisma diferente do Gabigol, mas ainda assim, a marca, a história do Vapo, ao mesmo tempo um líder, um cara que se pronuncia, que dá a cara nos momentos ruins. Então o Gerson é um jogador completo e ao mesmo tempo um ídolo que merecia essa valorização. Que bom que o Flamengo, porque até o Flamengo fala, não tinha obrigação de renovar porque ele ainda tinha contrato em vigor. Mas o Flamengo se antecipa, deixa o jogador satisfeito, agora não vai ter historinha, pai do Gerson daqui, pai do Gerson dali. Tá resolvido, bola dentro da diretoria do Flamengo. Já conseguiu, de certa forma, é uma diretoria nova ainda, né? Buscando dar sua cara com o Felipe Luiz, com o José Boto, e agora conseguiu dar tranquilidade ao torcedor rubro-negro, sabendo que o Gerson tem um contrato longo e está feliz no Flamengo. Lá vem o chato, olha o chato. Ele vai agora alertar para o Central Córdoba, poderoso Central Córdoba. Bubu, ele vai tentar convencer a gente que hoje o Flamengo tem um dos grandes times. Não, isso não. Como adversário. Não, senhor. Vai, então eu vou te dar esse tempo para você falar. O chatão vai lá do Córdoba que vai surpreender o Flamengo. Vai. O Flamengo vai ganhar, vai passar o carro, não sei se você sabe. Vai ganhar, não passar o carro já acho que é muito. É o seguinte... Diferentemente do que o senhor quer apregoar em parte do programa, Eduardo de Menezes e fãs de esportes, a Copa Libertadores da América, ela reserva surpresas, reserva dificuldades inesperadas. E quando você elogia um adversário de um time brasileiro, não quer dizer que esse adversário é uma máquina, uma potência, um trator. Mas eu peço um pouco de calma. A gente viu em São Cristóbal a dificuldade. Eu vi você dançando aqui. A gente dançou aí, mas a bola foi na trave, eu vi uns aí por baixo da mesa. Não pode ser esse gol do Tite. Ganhou. Mas você dançou. A nossa análise vai além do resultado. Nossa análise tem de ver o que a gente tá vendo do campo, atuação. Mas não era você dançando. Resultado, sim. O Flamengo é favorito. A tendência é que vença hoje, mas o Central Córdoba fez uma boa estreia contra a LDU, poderia ter ganhado o jogo, está jogando uma primeira Libertadores da história, é uma das boas histórias da Copa Libertadores da América. O Flamengo é favorito, é um time muito melhor, o Maracanã vai estar cheio, o Pedro pode reestrear ou reaparecer hoje no jogo, mas eu peço calma. O papel aqui muitas vezes é ponderar e colocar um pouco de calma em alguns cidadãos, Breno Pires. Espera acabar. É bom esperar acabar. É bom primeiro jogar, ganhar e depois você tirar sarro. O futebol, você tira sarro depois do que acontece, Edu. Você quer tirar sarro antes do que acontece. Eu tô olhando pra você. Esse é o problema sério que você tá vivendo aqui. Eu não. Ele quer fazer o seguinte, hoje vai ser o seguinte, quem é Central Córdoba? Vamos escrachar o Central, vamos passar por cima. Eu falo assim, Edu, não é bom jogar, escracha. Eu falo assim, Edu, segura um pouco, ganha depois você escracha. Não escracha antes que dá zica. E você acredita nisso. Não, mas você sabe que o Felipe Luiz ainda não perdeu nessa temporada. Agora ele te convenceu, Rafa? Te convenceu aqui o nosso querido Pedro de Lara? Não convenceu. Não convenceu. O Central Córdoba é o 11º colocado do Campeonato Argentino. Não vence há 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. O time tem dificuldades para construir jogo. As métricas ofensivas são muito ruins, né? Se nós tivermos como linha de corte esta temporada. Contra a LDU em casa fez um jogo bem interessante, sim, concordo neste sentido, mas não acho que demande tanta preocupação. Com seriedade, sem seriedade, Eduardo de Menezes e amigos, o Flamengo pode perder até pro
o time da quinta divisão do futebol carioca, né? Você tem que estar sério em todos os jogos, mas com seriedade básica e jogando um pouco do que pode. O Flamengo vence hoje, no meu entendimento, sem grande dificuldade. O Bubu é o herói da nação. Você só vê o cenário ruim. Pelo pior. E aí, ele tá maluco. Não, eu respeito muito o companheiro Prats. Eu acho ele legal. A gente já teve altas conversas, eu acho ele um cara legal, gosto dele. Daqui a pouco você vai chamar ele de Por isso que ele nem começou a pensar. É um estudioso do futebol, ele fala com propriedade. Ele estuda os times não só do Brasil, os times de fora. A matéria do Eugênio Leal tá muito boa hoje. Chup Runa. Acompanha. Ele cita muito elogiosamente os companheiros, é muito legal, um cara de grupo, né? Sendo que ele tem muita informação também e tal. Só que dito tudo isso, 5-1. O Flamengo hoje vai dar uma resposta para a América. 5. Eu acompanho muito aqui o noticiário, o pessoal da Argentina, colegas argentinos, estão apontando o Racing e o River como potenciais campeões da Libertadores. Estão muito empolgados. O River empatou com o Barcelona, né? Foi. Perdeu o pênalti, empatou. Mas assim, o Racing e o River estão gerando uma esperança, criando uma expectativa na Argentina de acabar com a farra brasileira na Libertadores. Não vai acontecer. Eles são todos empolgados. Tem cara lá que fala assim, fala os favoritos. Eles falam River e Racing, não estão falando do Flamengo. Então eles talvez não estejam a par do que é o filipismo ainda, que é um fenômeno recente ainda no Brasil e que ainda não explodiu para a América. Então hoje o Flamengo? Então hoje eu acho que o Flamengo, o filipismo, vai dar um recado para a América. Vai fazer 5 e aí isso vai repercutir. Vão falar, opa, peraí, tem um time lá no Brasil. Mas eles têm apontado o Flamengo também. Fazia tempo que o Bubu não era tão otimista com o time brasileiro, hein? 4-0 eu não comemoro. Eu espero 5, assim como a nação. Rafa, vamos ver. Show do povo no F-Show. Vamos lá. Fala, galera do F-Show. É nóis, Bananex, Água Linda de Goiás. Hoje tem o quê, Bubu? O que tem hoje? Hoje tem Flamengo! É nóis, Mengão! É isso aí, pessoal. Não tem muito não. É muito da hora esse programa, porque o Prats, ele é do contra. Ele põe uma série de coisas que, como se fosse normal. Ele tá certo quando ele se refere a ponderar as coisas, porque futebol é isso, meu. Futebol, ele te prega peças e é uma caixa de surpresa. A gente tende a ir do contra, a gente pensar que é fácil e normalmente a gente ganha, mas possa ser que dê uma zebra. Ele tá certo. Mas a verdade é que hoje, o Flamengo vai dominar e vai fazer 5-1. O Flamengo tá completo. No Maraca, o Maraca vai estar lotado. Tem uma porcentagemzinha lá do Central Córdoba, porque é de lei e tá no regulamento. O time de casa tem que ceder, eu acho que 10%. 10% vai estar 6 mil, 7 mil lá no Maracanã, na parte dos visitantes. Mas vamos pra cima. Gesso lá, ó, focado. Pedro lá só no banco se aquecendo, já pronto para entrar, porque ele tá daquele jeito. Fisicamente ele tá quase 100%. Agora, você sabe como é que ele tá em questão de jogo, ritmo, isso é o que pesa. Por isso que ele não vai entrar jogando, porque ele tá voltando DM agora. E o Felipe Luiz, ele sabe o que tá fazendo. Ele já tem um time armado, como sempre no filipismo, né? O cara é focado, ele já estudou e vão pra cima, porque eles vão armar um ônibus atrás e a gente vai pra cima. É cruzar a bola, chutar de fora, aprender a chutar, bater aquela que o Messi... Parece que os caras nunca assistiram o Messi jogar de esquerda, bater tirando do goleiro. Não, bate aquela bola no meio para fazer o nome do goleiro. Pô, aí fica difícil. Eles fazem muito o nome do goleiro, mas hoje a gente vai pra cima e a gente vai ganhar. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. RSFA. Meta o dedo no like para ajudar também a fortalecer nossos trabalhos. E aí, Rubro Negro Raiz, ajuda aí. E ative o sininho para receber mais. Compartilha, comenta, vamos interagir. E é nóis, saudações rubro-negra. Tamo junto.